Olá, começa agora mais um episódio do podcast Supremo na Semana. Agora também em vídeo, aqui no Spotify e no YouTube do STF. Eu sou Mariana Xavier, apresentadora, roteirista e coordenadora de redes sociais da TV Justiça. E hoje, junto com a Gisele e com o Mauro, a gente vai ajudar a explicar as principais decisões da Suprema Corte. Eu aproveito já para adiantar que no final desse episódio, a gente tem uma entrevista com 2 servidores aqui do tribunal que estão desenvolvendo uma nova inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal. Então, já você confere essa entrevista. Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da TV e da Rádio Justiça, e comigo você vai ver os principais aspectos das decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Mari e a Gia a contar um pouco de como foi a semana aqui na Corte. Hoje eu quero começar um pouquinho diferente. Vamos só atualizar o assunto que a gente sempre tem falado sobre a questão dos envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, porque a novidade é que a gente teve um encerramento, dessa situação. O ministro Alexandre de Moraes finalizou todas as análises, dos pedidos de liberdade provisória, então a gente teve um fechamento desse assunto aqui, que durou, então, desde 8 de janeiro até agora, em março, Pelo menos parte dele, Mari? Porque foram os pedidos de liberdade provisória que foram todos analisados. Então, esses pedidos, onde as pessoas estavam solicitando responderem aos processos em liberdade, esses sim, foram completamente a análise esgotada. Nós tivemos aí todos aqueles que tinham elementos suficientes para responder em liberdade, como, por exemplo, não oferecia risco de novas manifestações, endereço certo, ou a depender da idade, Não obstruir a investigação. Não obstruir a investigação. O que o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, determinou é que essas pessoas, elas poderiam cumprir medidas cautelares diversas da prisão e, com isso, elas poderiam, então, permanecer em liberdade. Dentre essas medidas, proibição de acesso a redes sociais, tornozeleira eletrônica, retenção, suspensão do passaporte, dentre outras medidas que foram determinadas. Nós tivemos algumas pessoas que ainda estão presas em razão da prisão preventiva que foi determinada, Ao todo, nós temos atualmente 294 pessoas que ainda se encontram presas. Dessas 294, 86 são mulheres e 208 são homens. Elas tiveram pedido negado, É importante dizer que continuam presas, mas tiveram seu pedido de liberdade analisado e foi negado pelo ministro, Exatamente. Isso é bem interessante da gente destacar. Então, assim, a próxima fase, ela prossegue. E qual é a próxima fase? É a questão da denúncia que foi apresentada. Todos eles já foram, inclusive, notificados para apresentarem as devidas respostas, sobre as acusações que foram apresentadas pelo Ministério Público. Então, começa agora uma nova fase, que é uma fase processual. E outra coisa, se ficar demonstrado qualquer situação, que demonstre a necessidade da imposição da prisão preventiva, ela será determinada. Então, por enquanto, todas as análises que chegaram ao Supremo até agora, elas foram zeradas, vamos dizer assim. A gente tem números, Mauro? Quantas foram as análises? O ministro aqui colocou para a gente que das 1.406 pessoas que permaneceram presas depois dos atos, porque teve aquele grupo que foi solto logo imediatamente, que eram idosos, mulheres com crianças menores de 12 anos, Permaneceram presas 1.406 pessoas e atualmente permanecem na prisão as 294 pessoas que a gente acabou de comentar, Porque nessa semana ele concedeu liberdade provisória para mais 129 denunciados. E é importante também a gente lembrar que todos denunciados já. Todos denunciados e até notificados, Porque eles também só aproveitaram, a situação de que todos estavam, com a liberdade cerceada para poder cumprir já a notificação, para apresentarem a resposta. Então, todo mundo já, quando foi liberado ciente de que tinha um prazo de 15 dias para poder apresentar a resposta no Supremo Tribunal Federal em relação às acusações. E reforçando que operações policiais continuam acontecendo, prisões sendo efetuadas, inclusive sexta-feira, hoje pela manhã, teve nova operação para prender pessoas que, acusadas aí de participar dos atos, Então, continua acontecendo isso, e ele cita que nesse número de
294 pessoas, algumas já foram presas depois dos atos. Né? E a ideia agora é realmente alcançar aqueles que financiaram, que foram os idealizadores, porque um dos motivos, inclusive, que levou à liberação de boa parte destas pessoas é que eles não eram ali os autores intelectuais daquela manifestação. Não foi quem orquestrou. Nem tudo, orquestrou, né? nem financiou, foram executores, né? Gente, tem também uma outra decisão, que acho que faz parte aqui desse pacote que vale a gente citar, que foi a autorização do retorno do governador aqui do DF, Ibanez Rocha, ao poder, né? Porque ele ficou um bom tempo afastado por decisão do ministro Alexandre de Moraes. O governador Ibanez foi afastado na noite do próprio dia 8, no dia dos atos, né, de vandalismo, e inicialmente por um prazo de 90 dias, que foi estipulado pelo ministro Alexandre, né? O ministro considerou na época que o governador teria sido omisso, né, em não, como é que eu vou dizer? Tomar as providências, não adotar as providências cabíveis. Mesmo ciente, né, tendo informações de que tinha grande possibilidade daquilo tudo acontecer. Então o ministro decidiu mantê-lo afastado por um período enquanto as investigações corriam, e ele agora diz, né, as investigações prosseguiram, mas nesse momento do processo não oferece mais a volta do governador ao cargo não oferece, ele não tem como atrapalhar mais as investigações e nem como reiterar, nem como cometer de novo os atos, né, enfim, não tem como fazer. Então o ministro entendeu que era a hora dele voltar ao cargo e decidiu nesse sentido. Exatamente. Tá certo, vamos então começar pelo plenário de quarta-feira. Por maioria, o plenário do STF decidiu que é inconstitucional a lei que obriga a criação das salas de descompressão, que a gente explicou isso na semana passada, né? A ideia era que os hospitais construíssem essas salas para técnicos de enfermagem, enfermeiros, esse pessoal conseguir descansar, ter um espaço de descanso. E aí, então, prevaleceu o entendimento de que essa medida invade a competência da União para legislar sobre o direito que seria direito do trabalho. Isso, exatamente. Assim, no plenário foram 3 posicionamentos, né? O posicionamento do relator ficou vencido, ele foi seguido pela ministra, deixa eu ver aqui, o ministro Edson Fachin, ele foi seguido pelo ministro Roberto Barroso. Então, nesse primeiro posicionamento, que entendia que a lei é constitucional por ter tratado de matéria relacionada à saúde do trabalhador. Mas a posição que acabou prevalecendo foi a da divergência, aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, e foi seguido por todos os demais ministros, André Mendonça, Nunes Marques, ministro Dias Toffoli, Gilmar Mendes e também ministra Rosa Weber. Essa posição entendeu que tratava-se de matéria relacionada a trabalho, até porque ela não estabeleceu um critério geral para todos os trabalhadores em si. Seria uma sala de descanso específica para esse público específico. Para essa categoria profissional. Esse foi o argumento que pegou no final das contas. Exatamente. Né? Que aí só, assim, todos os ministros ali são unânimes quanto à competência privativa da União, até porque está no texto constitucional para legislar sobre o direito do trabalho. A dúvida era saber, essa norma é de direito do trabalho ou direito à saúde? Então, alguns entenderam que era direito à saúde e outros entenderam que é direito do trabalio. Eles até disseram que estava numa fronteira, numa zona de fronteira entre esses dois direitos. O Barroso chegou a mencionar, né? Ele falou, olha, tem as duas coisas, mas aqui eu entendo que está mais para direito à saúde. Para direito à saúde do que direito do trabalho, no caso do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Que ele, na verdade, ele foi até um dos que votaram pela terceira posição, que era a hipótese de que, olha, é saúde, mas a gente não pode comprometer os hospitais privados, porque quem vai disciplinar as também, regras... A gente falou sobre isso, né? A questão do dinheiro mesmo, né? Como é que os hospitais agora vão construir isso, enfim. Interfere na atividade econômica, né? Atividade econômica, E também eles tem um outro detalhe, né? Que isso acaba tendo reflexo em algumas medidas, né? Caso não seja instalada a sala de descompressão, que serve ali para alívio do estresse e tal, pode ter sanções. Então, em razão disso, a posição que prevaleceu, na verdade, foi a de que tratava-se de uma norma de direito do trabalho e que, portanto, o Estado não poderia legislar esse tipo de norma só por meio de lei federal, com imposição para todos, né, e não apenas para uma parcela ditada por um Estado apenas da federação.
E ainda na quarta-feira começou um outro julgamento, que aí se estendeu para quinta-feira, sobre 2 ações que tratam de transporte coletivo interestadual de passageiros. Os ministros analisaram se são válidas as alterações na legislação que permitem a oferta desse serviço sem licitação, ou seja, uma contratação sem aquele processo que a gente já está acostumado a ver em serviço público. O que aconteceu aí, os autores das 2 ações, que são a PGR e uma associação de empresas de transporte rodoviário, ajuizaram ações aqui no Supremo, questionando a mudança na lei que houve. Exatamente, antes era previsto a licitação, funcionava a exploração do serviço por permissão, que era feita uma licitação. Havia uma licitação, os vencedores, então, ganhavam essa permissão. E a lei veio mudando isso e colocou que seria necessário só autorização. Né? Então, a PGR e essa entidade questionaram, dizendo, olha, isso aí você está abrindo para o mercado sem uma licitação prévia, que a Constituição manda, enfim, e que daria uma certa segurança, né, ao certame, à prestação do serviço. Mas o que aconteceu de curioso nesse caso é porque, passado o tempo, houve uma regulamentação para a concessão dessa autorização, e aí, então, tanto a PGR, autora de uma das ações, quanto essa Ana Trippe, que é autora da outra ação, passaram a concordar que a autorização é válida, tá? É um modelo interessante para o setor, né, de transporte. Isso, mas que, assim, critérios definidos para que seja concedida essa autorização precisam ser seguidos, e critérios que, enfim, sejam, até, eles usam como exemplo o TCU, que deu uma decisão, né, baixando não sei como é que é o termo, das decisões do TCU, mas que cita critérios objetivos, técnicos para serem seguidos. Foi um acórdão também, eles também têm o acórdão lá, né? Isso. E essa questão também do transporte, são várias regulamentações, né? Temos esse marco, que é desta lei, que foi alterada em 2014, mas a lei que trata sobre transporte é a Lei 10.233. E como o Mauro esclareceu, ela trouxe aí um modelo, né, de exploração desse serviço, que no caso é um tema, inclusive, extremamente importante, porque ele envolve transporte, né, de um modo geral. Ele é um tema sensível, envolve a integridade entre as cidades e tal. E a própria legislação, ela traz várias opções, por exemplo. Tem a opção do transporte ferroviário, ela já vai se dar por um outro modelo. Agora, do transporte, né, rodoviário, interestadual e internacional, que era o grande questionamento, a própria Constituição já autorizava a autorização, e a legislação também colocou a possibilidade a possibilidade mesmo da autorização mediante requisitos estabelecidos pela Agência Nacional do Transporte Terrestre, que é a agência reguladora, que vai ali, até já adiantando aqui o voto do ministro Luiz Fux, o fato de não ter licitação ou de ser autorização não quer dizer que é uma carta, assim, liberação geral para que todo mundo faça de uma forma, né, bagunçada, sem cumprir determinados requisitos. Não é bem isso. Muito pelo contrário. Entendeu-se que é um modelo correto e ideal neste tipo de serviço, porque ele garante, inclusive, uma prestação de serviço melhor e até em razão da ampla concorrência, com possibilidade de gerar menores custos para o usuário do serviço. E aí, o ministro Luiz Fux, ele colocou a ANTT tem que verificar a frota, existem os requisitos, estão nas regulamentações, são várias as regulamentações, tem decreto também que regulamenta, tem resolução da ANTT, e lá coloca, tem que verificar qual é a frota, qual é a quantidade de motoristas, qual é a linha que eles pretendem adotar, se vão atender ou não, quais seriam as paradas, enfim, uma série de exigências. Então, não significa ausência de requisitos, né? O fato de não ter licitação não significa ausência de requisitos. É possível manter a concorrência, a publicidade, a transparência com outros instrumentos jurídicos e que, neste caso, se mostram, inclusive, mais adequados e benéficas para o usuário. Que a licitação, neste caso, ela acabaria fechando a concorrência e não ampliando a concorrência. E aí ele já até sinalizou realmente de que o voto deles é no sentido de julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Mas
ele não concluiu o voto, ficou previsto de retomar, quando a sessão for retomada, ele vai... Na quarta, né? Ele vai, na verdade, concluir esse voto. E a gente sabe que também pode haver algum ajuste e tal, em razão dos demais ministros votarem, mas por enquanto ele sinalizou isso. Tá certo. Bom, ainda na sessão de quinta, a gente teve também uma homenagem, né? A ministra Rosa Weber, presidente aqui do STF, inclusive, falou sobre os 17 anos do ministro Lewandowski, completados aqui na corte nesta semana. E o ministro Lewandowski foi relator de importantes casos, eu separei aqui 2 que marcaram muito, né? De cotas raciais nas universidades federais, extremamente relevante, Sim. e também a proibição do nepotismo. E o ministro Lewandowski agora, só desculpa, gente, foi relator de casos ligados à vacinação, de pandemia, né? pandemia, a atuação do vários. ministro, reconhecida pelos demais ministros como muito importante, né? Nesse momento ele foi muito ágil, muito preciso nas decisões, assim, e chegaram a falar em alguma sessão, não consigo lembrar quando, que o Supremo atuou para salvar muita gente e o ministro Lewandowski encabeçando, né, essa atuação. E foram processos complexos, né, que demandaram uma análise da corte no momento delicado. Então, realmente, ele teve uma atuação espetacular durante esse período, né, da pandemia. E não só nesse, né, a gente pode também citar que foi ele que implementou à frente, como presidente do Conselho Nacional de Justiça, as audiências de custódia nos 27 estados. Então, assim, eu selecionei aqui também alguns outros casos em que o ministro, por conta de decisões, né, relevantes de sua relatoria, ele também concedeu habeas corpus em favor das presas gestantes, mulheres presas gestantes. E mães de filhos pequenos. Exatamente. Nós tivemos aquela outra situação em que ele declarou a competência do Poder Judiciário para determinar as reformas nos presídios, né? Que o Poder Judiciário pode determinar essas reformas nos presídios, porque é uma questão delicada, né? De direitos humanos, né? Exatamente. Ele até mencionou isso, para garantir a dignidade e a vida dos presos. E também garantiu, ele reconheceu teve um processo que veio até aqui do Distrito Federal sobre liberdade de manifestação, onde ele permitiu o exercício da liberdade de manifestação na Praça dos Três Poderes. Então, assim, ele garantiu, é claro que todos os direitos, eles não são ilimitados, né? Todos os direitos, eles têm limites, até porque eles precisam coexistir, né? Eu estou falando isso em relação à questão da liberdade de manifestação, mas a gente vê que ele realmente protagonizou aqui diversos processos de grande impacto para a sociedade brasileira. Merece todas as homenagens. Uma passagem marcante pela corte e um ministro que, infelizmente, se afasta agora, né? Está chegando a aposentadoria compulsória do ministro agora, ele faz mais uma passagem marcante pelo Supremo Tribunal, com certeza. Vamos então para o plenário virtual? Vamos. Bom, os ministros consideraram constitucional a exigência de que, para aderir ao regime de recuperação fiscal, os estados desistam de ações judiciais que discutam o pagamento de sua dívida com a União. Então, quem vai traduzir essa aqui para mim? Porque essa é mais complicada de explicar, né? Vamos lá. O Mauro vai dar o panorama. Eu posso só começar explicando assim: os autores são o governo de Rondônia e o Partido Republicano da Ordem Social. São duas ações, né? E o que eles alegavam? Que determinando que eles desistissem das ações judiciais, estaria fechando a porta do judiciário, né? Contraria o princípio do acesso à justiça, né? Mas aí o ministro Roberto Barroso, que é o relator, ele já começa lembrando na decisão dele, que foi referendada, que para aderir ao plano, isso é uma decisão, é uma escolha do Estado, não é obrigatório. Isso. O Estado decide aderir ao plano de repactuação da sua dívida ou não. Então, ninguém está impondo isso a ele, né? E segundo, que para se concretizar esse plano, é preciso que tenha uma dívida reconhecida, definida, e que as partes saibam qual é a dívida. Se você está num plano com uma dívida colocada lá, mas você está do outro lado na justiça discutindo aquela dívida, né? O plano não faz sentido, não faz sentido. O plano está sendo tratado em valores que pode ser que mudem, e aí você causa uma insegurança, né? E é que nem eu costumo dizer, né? Assim, todo acordo, vamos dizer assim, ele tem que ter ônus e bônus de alguma forma, né? Então, nesses casos, ficou reconhecida a legitimidade da obrigatoriedade de você
desistir de ações, não propor ações para poder discutir o débito ou desistir dessas ações. Exatamente por esses pontos que o Mauro mencionou. Olha, você tem a liberdade de fazer o acordo. O acordo te dá um prazo, amplia para até 20 anos o pagamento de dívidas, ou seja, permite um refinanciamento dessa dívida com a União. Só que para isso tem que ter um valor correto a ser cobrado. Se você aceita o acordo e depois vai na justiça e questiona, você está tendo um comportamento contraditório. Sim. Então, e isso não é possível, até demonstra uma certa deslealdade, né? Porque, olha, eu vou lá, aceito, reconheço que estou devendo tal valor, e aí depois vou lá e... Contesto. Vou para a justiça tentar baixar esse valor. Baixar. Então, é uma situação até de deslealdade. Então, ele pontuou muito nessa questão. Olha, é uma faculdade, você tem a opção de aderir ou não. Tem que verificar se isso é importante, se é benéfico ou não para aquele Estado. E a partir daí, aceitando, então, aí você fica com esse compromisso de, na verdade, desistir dessas ações, não propor ações para discutir, que isso não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nem viola a razoabilidade, proporcionalidade, é uma exigência legal, a renúncia expressa e irrevogável, ou seja, você renunciou, agora é como se você abrisse mão... você está renunciando, você vai constituir um novo débito ali, e depois é a partir daquele débito que se houver algum descumprimento, é que na verdade vai depender das regras, né, de como estão dispostas no plano de auxílio aos estados, mas discutir judicialmente não mais. É isso. Próximo tópico, então, a gente fala sobre a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que anulou o contrato entre a União e Pernambuco para a cessão de uso de Fernando de Noronha. Assunto que a gente já vem também noticiando aqui no podcast desde o ano passado, né, Mauro, por conta das audiências de conciliação. Então, agora, essa decisão foi para o plenário virtual. Isso, o ministro Lewandowski, vamos lembrar, né, vamos tentar retomar então, a União ajuizou essa ação em 2022, ano passado, né, dizendo que o Estado de Pernambuco não estaria cumprindo parte desse acordo, principalmente com relação a patrimônio, a meio ambiente, né, e aí estava discutindo então essa questão da posse e do controle lá da ilha, né. O ministro Lewandowski, relator, abriu o canal da mediação, né, levou o caso, trouxe audiências de custódia, audiência de custódia, agora há pouco eu já me baguncei aqui a cabeça. Na verdade, as audiências de conciliação para tentar compor uma composição entre as partes para chegarem a um acordo. As partes chegaram a um acordo, tá? Apresentaram esse acordo aqui no Supremo, né? E aí o ministro, então, agora analisando não o acordo, né, porque isso vai ser homologado ou não mais para frente, mas ele analisando o contrato de cessão de uso, ele considerou que estava sendo desrespeitado realmente a forma como foi feito esse contrato. Exatamente. Né, que deveria ter sido ouvido o Poder Legislativo, o representante Sim. do povo, para que seja dada a cessão de um uso de uma área pública, é preciso ouvir o povo, vamos dizer assim, né? O legislativo representando o povo, e que nesse caso não houve. É não isso, houve, exatamente, Mauro. O ministro, na verdade, ele antecipou parte do julgamento do que se pede na ação direta de inconstitucionalidade. Porque ele entende que, para viabilizar o acordo, era preciso passar logo resolver essa questão sobre a legalidade ou não desse acordo que foi celebrado. E como o Mauro adiantou, o acordo que foi feito, né, dessa cessão de uso, somente pelo governador do Estado... É o contrato. O contrato de cessão de uso. O contrato, verdade. O contrato de cessão de uso foi celebrado apenas pelo governador do Estado de Pernambuco e pelo procurador-chefe da Fazenda Nacional naquela unidade. E deveria, na verdade, ter passado pela autorização, ter a necessidade da autorização legislativa para que esse tipo de espécie contratual pudesse ter validade no mundo jurídico, né? Quando você tem esse tipo de contrato entre unidades distintas da federação, a própria legislação estabelece a necessidade dessa autorização legislativa prévia. E como não houve, então ele declarou, portanto, esta nulidade em relação a este contrato, exatamente para viabilizar o acordo que, como o Mauro mencionou, já está tramitando, né? Isso. O ministro, então, anulou, isso foi referendo só essa parte, é importante a gente ressaltar, o que foi referendado foi a decisão que anulou o contrato de cessão. Exatamente. Né? O acordo, então,
na sequência vai ser analisado pelo ministro para ver se ele homologa ou não. Tá certo. Os ministros também referendaram uma liminar dada pelo ministro Gilmar Mendes, que suspendeu os processos sobre decreto de armas de fogo, que a gente também citou há poucos dias aqui. Porque teve uma liminar, né? O ministro Gilmar Mendes já tinha afastado. A grande questão é que, com a entrada do novo governo e aí um novo conceito em relação a essa política de armas, né? Muito mais pelo desarmamento do que por garantir esse acesso amplo e geral à população. Então, o novo governo ele tem um outro perfil. E aí, analisando esses decretos, ele acabou suspendendo esses processos? Não, quem suspendeu foi o ministro, né? Mas o governo, na verdade, publicou o novo decreto. No dia 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro, exatamente. Conhecido na imprensa como revogaço. Suspendendo os registros para aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito. Aí colocou por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. Restringiu a quantidade de armas que podiam ser adquiridas e também de munições. Suspendeu a concessão de novos registros, ou seja, ele criou, assim, ele quis parar com toda a forma, né, de concessão que estava sendo feita até então. Ele, na verdade, suspendeu boa parte dessas medidas e também criou ali uma comissão que pudesse estudar, né, para realmente verificar qual é o melhor perfil que deve ser adotado no Brasil em relação a essa política de armas. E aí, essa decisão foi, então, agora referendada pelo plenário. Eles referendaram por maioria, somente um ministro ficou vencido, permanecendo, portanto, a suspensão do ministro Gilmar Mendes. O que eles disseram é que assim, o presidente da República atuou dentro da competência que ele tem para regulamentar, né, para baixar decretos, para regulamentar, Sim. no caso, essa política aí de desarmamento, né, e diz, inclusive, que isso está em harmonia com o que o Supremo decidiu, porque no ano passado o Supremo suspendeu trechos de decretos do governo passado, que liberava compras de armas, aumentava o número a possibilidade de compra de munição, e aí o Supremo suspendeu trechos desses decretos. Então, essa decisão, esse decreto do presidente da República agora estaria consoante, né, com esse entendimento do Supremo. E por que isso chegou, né, no Supremo Tribunal Federal? É uma ação declaratória de constitucionalidade. Havia decisões de todas as situações, né, decisões que entendiam que deveria manter, né, as autorizações, a suspensão, as autorizações e permissões, e outras que aplicavam o decreto do novo governo. Então, em razão desta multiplicidade de entendimentos, né, foi o próprio presidente que ajuizou a ação por meio da AGU, né, declaratória de constitucionalidade, para poder para que o Supremo possa se posicionar, né, sobre essa questão e afastar qualquer entendimento que venha não aplicar esse decreto de 2023. Tá certo. Bom, agora vamos para a decisão monocrática. Hoje a gente só tem uma do ministro Ricardo Lewandowski, que suspendeu o dispositivo da lei das estatais, que restringia indicações de conselheiros e também de diretores que sejam titulares de alguns cargos públicos ou que também tenham trabalhado em campanhas eleitorais. Aí o autor da ação, essa ação direta, é o Partido Comunista do Brasil. Pediu para o ministro, para o Supremo, na verdade, né, suspender trechos dessa norma da lei das estatais que não permite a indicação desses políticos, né? Criava uma quarentena, uma espécie de quarentena, né? Isso. Eles só poderiam ser nomeados depois de um período. Depois de um certo período, então, impedia que essas pessoas pudessem assumir cargos nas empresas estatais. Esse caso começou a ir a julgamento no plenário virtual e houve um pedido de vista que suspendeu o julgamento. E aí o partido que é autor entrou com esse pedido de uma nova liminar, uma tutela provisória incidental, pedindo para que fosse dada uma nova liminar suspendendo esse dispositivo, né? por causa do seguinte: as eleições para cargos nas estatais, as assembleias que elegem os novos diretores acontecem em abril e as candidaturas têm que vir 30 dias antes, um mês antes, que seria agora final de março.
e aí eles alegam, né, o partido alega prazo, que... Né? Senão o que vai acontecer? A eleição, né, o processo eletivo vai acontecer sob uma lei que talvez seja inconstitucional, que está sendo julgada pelo Supremo. E aí o ministro, então, né, acolheu esse pedido e concedeu essa liminar. Porque a intenção da lei das estatais foi permitir que esses cargos fossem ocupados, assim, de uma maneira que gerasse maior eficiência, né? E ela colocou, então, essa quarentena, que é de 36 meses, no sentido de buscar, assim, os melhores profissionais e com maior eficiência para atuarem. Só que o ministro Ricardo Lewandowski, que essas exigências não guarda, essa exigência de tempo não guarda relação com o que se propõe a legislação, né? Então, ele entende que é possível que se consiga esse profissionalismo e essa eficiência admitindo pessoas que tenham ali atuado, inclusive, dentro dos partidos, na época das eleições. Então, ele colocou exatamente esse ponto. Olha, é possível que se tenha todo esse cuidado que a legislação pretendeu imprimir sem aplicação dessa regra que ele entendeu que não é proporcional com os objetivos da norma. Então, manteve essa suspensão. E diz ele que esse tipo de restrição só pode ser um comando constitucional. Então, para fazer esse tipo de alteração, teria que ser necessário uma emenda constitucional. Como acontece, né, com os membros da magistratura, exatamente, Ministério Público, cita, foi exatamente, eu lembro na decisão. E o que vem por aí na semana que vem? Bom, a gente tem a continuação do julgamento, né, de quinta, que a gente já citou, e tem mais algum assunto interessante na pauta para a gente destacar aqui? A gente lembra que na terça-feira tem sessão da segunda turma, né? Está prevista só da segunda turma, e no plenário eu anotei aqui, né, além da continuidade desse julgamento na quarta-feira, duas leis que tratam de mudanças no regime de recuperação fiscal, que a gente acabou de tratar agora há pouco, né? São duas ações, uma ADI e uma ADC, né, que tratam do tema. Para quinta eu anotei uma aqui também, ou você ainda tem algum da quarta? Eu tenho, na verdade, uma que fala com relação à responsabilidade fiscal na composição do limite de gasto com o pessoal. Isso é uma discussão que vira e mexe está aqui no Supremo também, né? Se o limite com o pessoal está dentro desse cálculo que é feito, né, para o regime ou não. Sim, é um tema que a gente sempre verifica aqui e, inclusive, é objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade, né? Isso. A DC 69. 69. Isso. Na quinta, Mauro, eu anotei aqui algumas ações que tratam do poder de investigação do Ministério Público, né? E em alguma delas é aquela associação de delegados que apresenta, né? Exatamente questionando a possibilidade do Ministério Público conduzir investigações. Os delegados entendem que esse tipo de atribuição ela é inerente à Polícia Judiciária e que não caberia aos integrantes, né, do Ministério Público conduzir esse tipo de medida por conta das próprias características, né, do inquérito, que tem aquela natureza inquisitorial, que, na verdade, ela serve para subsidiar a ação, então não seria conveniente, na visão dos delegados, que o Ministério Público, por ser, na maioria dos casos, o autor da ação penal, estivesse ali naquele momento, porque poderia haver algum tipo de interferência. De toda forma, a gente sabe que o Supremo já teve uma decisão no sentido de permitir permitir que o Ministério Público investigue, com a limitação de que determinados atos, né, que só podem ser cumpridos ou por meio de decisão judicial, aqueles que têm a chamada cláusula de reserva de jurisdição, né, como buscas e apreensões, interceptações telefônicas, isso de fato o Ministério Público não pode fazer, mas o Ministério Público, assim, pelo menos de acordo com a posição do Supremo Tribunal Federal até então, nós já tivemos decisões no sentido de permitir que o Ministério Público investigue. Vamos ver como será o julgamento nessas ações diretas de inconstitucionalidade que foram apresentadas, para saber se haverá algum tipo de ajuste ou não dentro desse entendimento do Supremo que vigorou até então. Tá certo, Gi. Muito obrigada por mais um dia aqui com a gente, mais um episódio e todas essas explicações. Mauro continua comigo, que agora a gente vai para o quadro entrevista. Eu agradeço. Até a próxima. Até.
Hoje, no quadro Entrevista, a gente recebe 2 servidores aqui do STF que estão desenvolvendo uma nova ferramenta de inteligência artificial para o tribunal que vai auxiliar na triagem de processos e também em temas de repercussão geral. A gente está aqui com o Rodrigo Canari, que é assessor-chefe da Assessoria de Inteligência Artificial do Supremo, e Euler Alencar, que é assessor de Inteligência Artificial. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Bom, Rodrigo, quero começar aqui já falando sobre um assunto que desde o final do ano passado, né, está muito em voga, que é a questão do lançamento do ChatGPT da Microsoft. Não se fala em outro tema, mas aqui no STF a gente já é familiarizado com esse assunto, porque a gente já tem 2 inteligências artificiais, né, a Rafa e também o Vitor, que já foram desenvolvidas. E aí vocês estão trabalhando agora em uma nova forma, né, a Vitória, que vai auxiliar as equipes. Então eu queria saber de que forma que essa nova inteligência artificial vai ajudar aqui no tribunal e quais são as principais diferenças entre as inteligências artificiais que já existem aqui no Supremo. Primeiramente, cumprimentar a Mariana, Mauro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Supremo na semana. A gente que agradece. É uma satisfação enorme estar aqui e poder falar desse tema que é muito caro para mim, que é a inteligência artificial e principalmente a aplicação da inteligência artificial no Poder Judiciário, aplicada à prática do direito e tanto os aspectos técnicos quanto os aspectos éticos e regulatórios relacionados a isso. Voltando à sua pergunta, que eu acho que ela já tem algumas perguntas, dá para a gente dividir ela em partes. Então eu vou voltar um pouquinho e falar sobre as primeiras inteligências que o STF desenvolveu. Tá. Você falou muito bem do Vitor e da Rafa. O Vitor foi a primeira iniciativa de inteligência artificial desenvolvida dentro do Supremo Tribunal Federal. O Vitor é pioneiro e ele despertou uma espécie de corrida em que, depois do Vitor, vários tribunais passaram a desenvolver suas inteligências artificiais. Então, ele tem esse grande mérito. O Vitor tem esse nome em homenagem ao saudoso ministro Vitor Nunes Leal, que foi o ministro que deu início à ideia de sistematização da jurisprudência do STF em súmulas. E é por isso que ele está relacionado ao que o Vitor, inteligência artificial, faz, porque ele também está ligado à sistematização de jurisprudência. No caso, o Vitor, inteligência artificial, ele classifica os processos que chegam no tribunal de acordo com os temas de repercussão geral reconhecidos. Então, hoje ele já classifica processos em mais de 500 temas de repercussão geral. Isso acelera muito o processo aqui de trabalho dos servidores. Que seria feito por um humano, né? Que seria feito por humanos e fazem isso muito mais rápido, tendo a assistência do Vitor. É importante dizer também que o Vitor não decide, não bate o martelo. Tá? Toda decisão, toda opção feita pelo Vitor vai ser validada por um agente humano que vai estar trabalhando. Então, não há esse risco. É uma ferramenta, então, de apoio à gestão de processos e de apoio à decisão judicial. Além do Vitor, mais recentemente, o tribunal desenvolveu a ferramenta Rafa 2030. A Rafa 2030 ela foi desenvolvida no contexto da adesão do tribunal à agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que a gente chama de Agenda 2030. Né? O tribunal adotou a agenda aí como, dentro da sua governança, de política judiciária e tudo, dentro do compromisso do Estado brasileiro com as Nações Unidas em adotar isso, e dentre as ações relacionadas à agenda, o tribunal desenvolveu a Rafa, que é uma inteligência artificial que auxilia na classificação dos processos de acordo com os temas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, chega um processo no tribunal, se esse processo está relacionado a algum dos objetivos... Ela classifica e novamente, vem um humano e valida, a Rafa também não decide, ela auxilia a decisão. O que é interessante, essas 2 iniciativas foram feitas por áreas diferentes do tribunal. Uma foi feita na STI, o Vitor, e a Rafa foi desenvolvida dentro da Secretaria de Gestão Estratégica. Então, uma tecnologia da informação e outra gestão estratégica. Isso. Essas 2 tecnologias, hoje, as 2 equipes hoje foram reunidas na atual Assessoria de Inteligência Artificial, que está trabalhando no desenvolvimento da Vitória, que é a novo produto, a nova ferramenta de inteligência artificial que o STF está desenvolvendo. E aí, finalmente respondendo o mais importante da sua pergunta, o que a Vitória faz? A Vitória, ela classifica, ela agrupa os processos que chegam no tribunal de forma livre. Ou seja, enquanto o Vitor, por exemplo, você tem que ter o tema para ele identificar aquele tema, a Vitória, ela identifica em blocos de processo relacionados entre si
que não necessariamente tem um vínculo claramente identificável. Então, um processo que tomaria muito tempo por pessoas, a Vitória identifica, reúne aqueles processos que não estava claro antes, não estava dito que eles eram similares, você identifica, olha, realmente são grupos de processos similares e você pode dar um encaminhamento muito mais rápido. Tá? Então, ela acelera muito a prestação jurisdicional e ela aumenta a qualidade, porque ela diminui o risco de decisões contraditórias em processos que são similares. O que a gente chama, ela faz esses agrupamentos por similaridade de processos. Não, só uma questão. Você falou também da repercussão geral, né? Ah, sim. Ela está ligada à repercussão geral, eu esqueci de falar. Porque ela permite a identificação de novos temas de repercussão geral. Isso é muito interessante. Isso ela já, muito entre aspas, prevê? Pode-se dizer que sim, de certa forma sim, porque ela vai identificar que começaram a chegar muitos processos com um determinado tema, que satisfeitas essas condições podem vir, a caso obviamente validado, um ministro decida, identificado esse grupo, propor a criação de um novo tema de repercussão geral que foi identificado previamente pela Vitória. Super legal. Só para eu tentar entender e deixar bem claro assim, essas ferramentas, elas leem o processo, é isso? E conseguem entender o que está escrito ali para elas poderem fazer essas análises, é isso? Exatamente. Hoje, o que a Vitória faz é fazer uma leitura textual. E o que ela tenta identificar é se aqueles textos eles são de alguma forma parecidos. O que acontece é que às vezes chegam textos, às vezes dos mesmos escritórios, com apenas algumas diferenças, por exemplo, de partes. Às vezes o escritório entrou para 3, 4 partes. Usa o mesmo texto. E aí o texto poderia ser agrupado e ser dado um mesmo encaminhamento, por exemplo, para ele. Então, hoje, o que a Vitória vai fazer é agrupar baseado nessa similaridade textual. Entendi. E uma outra pergunta, você comentou que juntou as áreas de estratégia com a área de tecnologia da informação. Isso. Por que a administração atual, então, resolveu criar essa assessoria de inteligência artificial? Essa pergunta é muito interessante, Mauro. A atual gestão do tribunal, a atual presidência, ela identificou que cada vez mais o tema de inteligência artificial na governança do judiciário está se tornando mais importante. Identificou aí uma necessidade de trazer as decisões relacionadas a isso mais para perto da presidência. Então foi criada uma assessoria vinculada ao gabinete da presidência para concentrar os esforços da corte relacionados à inteligência artificial. Então a assessoria concentra tanto o aspecto técnico, então trouxemos para o guarda-chuva da assessoria os projetos já em execução, que são o Vitor e a Rafa. A equipe está desenvolvendo a Vitória, sobre a qual a gente está falando, e a assessoria também vai tratar dos aspectos de governança de inteligência artificial, a ética relacionada à inteligência artificial, que é um assunto extremamente importante, ainda mais se tratando de poder judiciário, em que o uso dessas ferramentas tem que estar a serviço de assegurar direitos. E, claro, tem os riscos envolvidos e o desenvolvimento de uma estratégia de governança é justamente para isso, para que o uso de inteligência artificial atenda o objetivo da corte, que é julgar melhor e com mais qualidade. A gente estava comentando aqui sobre a questão dos riscos, né, dos bastidores, antes da gente começar aqui a gravação. Você pode falar um pouquinho sobre quais são esses riscos, né, que envolvem um projeto de inteligência artificial e principalmente dentro da Suprema Corte? Então, eu vou falar até de uma forma um pouco mais geral, mas existem alguns riscos. Tem uma discussão, por exemplo, nos Estados Unidos, muito falado sobre a questão de você pagar fiança, por exemplo. Pagamento de fiança, porque você, quando faz o sistema de fiança, você está privilegiando quem tem mais dinheiro, porque é um sistema que, quando a pessoa é presa e não tem dinheiro para pagar, ela acaba... As pessoas que são mais pobres acabam não tendo dinheiro, ela fica presa, não consegue, às vezes, alimentar a família e não consegue dinheiro para pagar a própria fiança. Então, é um sistema que, se você usar alguma inteligência artificial dentro dos dados que existem hoje, ele pode ser pernicioso, aquela inteligência. Então, existem discussões que elas precisam ser feitas no âmbito de como que, atualmente, esse sistema, os dados, eles vão replicar algum tipo de racismo, algum tipo de... Discriminação, preconceito. Isso a gente precisa ficar muito atento quando vai construir algum tipo de ferramenta desse tipo. Até fake news, né? Até fake news. É exatamente isso que o Euler falou. A inteligência artificial ela é criada com os dados que existem e foram produzidos antes dela. Então, se esses dados contêm vieses, preconceitos e discriminações,
ela, ao ser treinada com esses dados, que é o processo pelo qual ela é construída, vai reproduzir esses mesmos vieses, preconceitos que já existem na sociedade. É a analogia de um filho com os pais, né? É o exemplo. Então, quem cria vai ensinar ali exatamente os seus valores, as suas crenças. Então, com a IA não é muito diferente. Os vieses da inteligência artificial vão refletir os problemas dos pais dela, que somos nós. É isso. E uma perguntinha que eu acho que a pergunta que não quer calar, que todo mundo faz. A pergunta de milhões. A pergunta de milhões. A inteligência artificial vai um dia substituir os empregados, os servidores? Um dia nós vamos ser julgados por máquinas, por robôs ou pela inteligência artificial? Eu acho que, como uma inteligência não artificial, eu não tenho as condições de responder essa pergunta. Não, isso é um tema muito presente na nossa cultura hoje, e principalmente na ficção científica, né? Mas, sinceramente, considerando a inteligência artificial como o tipo de tecnologia que a gente tem hoje, a gente está vivendo um período de grande e rápido desenvolvimento. Então, várias atividades que há poucos anos eram impensáveis de serem realizadas por uma inteligência artificial já começam a ser. Então, a gente está vivendo um ponto de mudança muito grande, que é muito difícil prever o que vem no futuro. Algumas atividades, sim, a inteligência artificial hoje já escreve textos com forma bastante criativa, já cria imagens. Se ela vai... E hoje em dia ela já assiste, ela já dá assistência a julgamentos em instituições de poder judiciário em diversos lugares do mundo. Ela está começando a ajudar aqui. Mas acho que aí é uma escolha também nossa, né? Até que ponto e o que a gente vai entregar para uma inteligência artificial. E também até que ponto essa inteligência artificial vai estar preparada para produzir o resultado, no caso, julgamentos, melhores ou não. Eu diria que, no momento, isso não é um risco, não é uma possibilidade real, né? Ninguém fala em permitir que a inteligência artificial vão realmente julgar casos. Acho que o discernimento humano é muito difícil, né? A ferramenta alcançar. Existem casos de julgamentos administrativos, por exemplo... Tem um país da Escandinávia, eu não vou falar qual, com medo de errar. Tudo bem. Mas em que multa de trânsito, que são casos extremamente repetitivos, já são julgados por inteligência artificial. Aí você pode recorrer e tudo. Então, já é um passo nessa direção, uma questão muito mais simples e repetitiva. Questões mais complexas já é mais difícil. Eu diria que são justamente os assuntos que vêm parar aqui na corte. Teoricamente, não é impossível, né? Mas tudo são questões de escolhas que podem ou não vir a ser feitas. Você estava comentando agora que aqui, por exemplo, né, os sistemas aqui do Supremo sempre contam com né, eles auxiliam, mas tem um servidor que está acompanhando, que analisa os resultados, ou seja, ainda é uma coisa de apoio e não de, né, você falou, eles não decidem nada sozinhos aqui no Supremo. Exatamente. Mas em relação a substituir, eu costumo dizer o seguinte, o ser humano vai precisar aprender, o ser humano que aprender a inteligência artificial vai continuar no mercado, e aquele que não aprender a utilizar talvez saia do mercado. Então, eu acho que isso durante toda a nossa existência a gente viu. As tecnologias vêm e a gente tem que aprender a usá-las. Com certeza. Então, o que a gente vai ter é um aumento de produtividade, eu acho que é absurdo, e talvez a gente vai ter que lidar com esse aumento de produtividade também como ser humano. E a questão de julgamento, eu acho que a gente é muito bom em julgar. A gente é ótimo nisso, então acho que não vai ocorrer tão cedo como o Rodrigo falou. Então, na minha visão, assim, a gente ainda está no início desse desenvolvimento ainda. É um pouco assustador, de fato, mas eu estou muito mais animado do que assustado no momento, assim. É um mundo novo que está se abrindo, a gente tem que realmente se adaptando a ele e aprendendo, né? Bem o que vocês estão falando. É isso. Gente, adorei o bate-papo, foi ótimo aprender um pouco mais, eu adoro esse tema, adoro inteligência artificial, brinco muito no ChatGPT, então é muito legal saber que a gente tem mais uma terceira IA aqui no tribunal. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito bacana. Mauro? Muito obrigado pela presença, foi muito bom aprender um pouco mais com vocês, saber o que está acontecendo aqui no Supremo nessa área tão atual, né? Então, tão interessante, e venham mais para contar mais novidades. No lançamento vocês vêm de novo. Tá, ok. Muito obrigado, Mariana, Mauro, foi um prazer poder conversar com vocês sobre esses assuntos que eu gosto muito. Obrigado, Mariana e Mauro. É isso, gente. O episódio dessa semana fica por aqui. Você pode acompanhar mais detalhes, né, de todas essas inteligências artificiais que a gente citou aqui. Lá no site do STF você encontra várias informações. E em breve, com o lançamento da Vitória. Vejo vocês, então, na semana que vem. Até lá. Tchau, até lá.